Eu cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando os irmãos de pé, vamos fazer a leitura do texto com o qual o Espírito Santo deseja falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Obrigado, irmão. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Os irmãos que não me conhecem ainda, eu sou o irmão Júnior, já estou congregando aqui com os irmãos já há algum tempo, viu, irmãos? Eu e a minha esposa Lúcia, que está ali, já somos casados aí há quase 29 anos, temos 3 filhos já criados, viu, irmãos? 2 ainda moram com a gente, uma já casou, mas nós estamos aqui com os irmãos. Quando eu não estou cumprindo escala de serviço, ou então para o Goiás, né? Pastor Edson conhece a história, eu estou aqui com os irmãos adorando o nome do Senhor, e hoje aprove ao Senhor eu estar com os irmãos com essa responsabilidade de nós ministrarmos junto com os irmãos na palavra do nosso Deus, né? E isso é coisa boa. E o tema que os irmãos escolheram, os irmãos sabem que está em Efésios, né? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e 14, desperta tu que dormes. Eu vou tentar não fugir do tema, mas o texto que nós vamos usar como base para a ministração se encontra aqui, no livro do profeta Jonas. Eu vou ler, se acompanhe na sua Bíblia. Todos encontraram? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus, e jogaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? A igreja pode tomar assento, a nossa irmã já fez a oração. Irmãos, o tema que foi escolhido pelos irmãos, e eu creio que sob a direção do Espírito Santo, porque atual, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Momentos difíceis de luta, tudo mostra que Cristo está voltando, e mesmo assim, né, com todos os sinais aí na nossa frente, passando quase toda hora na nossa frente, muitos estão dormindo e não estão apercebidos sobre a volta do Messias que está próximo. Então o tema que os irmãos escolheram é bem propício, né? Está aí, como eu já disse, na carta de Paulo aos Efésios. E Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios. O nosso irmão presbítero Adair, se eu não me engano, ele ministrou aqui na terça-feira passada, ele fez aí um relato sobre a carta de Paulo aos Efésios, né, muito preciso. Então eu vou falar um pouco sobre a carta, mas vou passar direto para Jonas, porque hoje é o culto da vitória, e às vezes, para nós alcançarmos a nossa vitória, nós precisamos aprender o que fazer e também o que não fazer. E Jonas, ele dá um exemplo para nós do que nós não fazer, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então Paulo estava preso em Roma, como os irmãos sabem, e só que antes ele havia ficado mais ou menos 3 anos, uns dizem que é 2 anos e meio, que é mais de 3 anos, que ele havia ficado em Éfeso. Eu acho que foi uma das igrejas que ele ficou mais, ensinando e ministrando a palavra, e ali ele ensinou os obreiros, ele ensinou os irmãos a como agradar a Deus.
Ele ensinou ali naquela igreja a genuína palavra de Deus. Só que de repente lá da prisão, irmãos, onde ele estava, ele fica sabendo, irmãos, que aquela igreja, os irmãos daquela igreja, eles estavam se afastando da sã doutrina. Então o objetivo da carta foi justamente, entre outras coisas, para advertir os irmãos, para estar atento e buscar em Cristo esclarecimento. E aí Paulo fala essa parte que os irmãos escolheram como tema, que eles precisavam acordar, que eles precisavam levantar, e que Cristo os iluminaria. Essa iluminação, irmãos, ou esse esclarecimento, ele só vem através da palavra de Deus. Essa é a forma com qual Cristo nos ilumina. E aí nós encontramos em Salmo 119, 105, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Então, irmãos, quando Paulo diz para aquela igreja que era para eles acordar, despertar, levantar, que Cristo os iluminaria, ele estava falando justamente da palavra, daqueles ensinamentos que ele havia dado lá na igreja, e como ele saiu e agora estava preso em Roma, na sua primeira prisão ali, aqueles irmãos começaram a se afastar da sã doutrina. E aí nós vemos na carta, ele por diversas vezes chamando os irmãos, conclamando os irmãos para que eles voltassem à sã doutrina, a praticar as primeiras coisas, as coisas que Paulo tinha ensinado a eles, assim que eles se converteram a Cristo, né? Então aí no Salmo 119, 5, deixa bem claro que a lâmpada para o nosso caminho, que a luz é a palavra do Senhor, ela é quem ilumina o nosso caminho. Provérbios 6 e 23, eu encontrei essa passagem que deixa bem mais claro ainda isso. O sábio escrevendo, ele diz: olha, porque o mandamento, ou seja, a palavra do Senhor, ela é uma lâmpada, e a instrução é uma luz. E aí vem a parte que quase nenhum de nós gosta muito, né? Ele vem dizendo: e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, quando Paulo escreve essa carta, que aparentemente alguns trechos dela para aquela igreja parecia dura, parecia uma repreensão muito dura, na verdade o que Paulo estava levando para eles era o caminho da vida, irmãos, porque não existe outro caminho fora da palavra, fora de Cristo. Se Cristo não nos iluminar nesse caminho através da palavra, irmão, nós estamos perdidos. E ainda mais, irmão, nessa geração em que nós temos visto tantas coisas, tantas novidades, tantos absurdos, irmãos, que multidões e multidões estão seguindo, só que distante da palavra do Senhor. O próprio Jesus, irmãos, ele confirma que a palavra é o esclarecimento, que o conhecimento é quem conduz à verdadeira liberdade, né? Ele disse lá em João 8:31, dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecestes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não existe verdadeira liberdade fora da palavra. E aí, Cristo acrescenta mais um item a isso. Ele diz: olha, vocês precisam permanecer na palavra. E aí, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, essa era a preocupação dele, porque eles estavam esquecendo as primeiras coisas, as primeiras obras. E aí Paulo escreve com essa preocupação, que eles precisavam permanecer, porque se nós não permanecermos, irmãos, até o fim, naquilo em que nós fomos instruídos pelo Evangelho, nós não conseguiríamos chegar até o final, infelizmente, né? Permanecer na palavra. E o que estava acontecendo lá em Éfeso, irmãos, é que aqueles irmãos estavam se afastando da palavra do Senhor. Aquela palavra que Paulo, com tanto trabalho, começou a ensinar para eles ali. E se afastar da palavra do Senhor é o mesmo que fugir da presença do Senhor. É a mesma coisa. Quando você se afasta da palavra, de praticar os ensinamentos que Cristo deixou na sua palavra, o que nós estamos fazendo, às vezes, sem perceber, é fugindo da presença do Senhor, se afastando da presença do Senhor.
Olha só o que diz em Provérbios 28:9. Ele diz: o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, ou de ouvir a palavra, até a sua oração é abominável. Olha que coisa, irmãos. Desviar o ouvido de ouvir a palavra, irmãos, não é só não gostar de vir em culto de ensino, em escola dominical. Desviar o ouvido da palavra, às vezes é aquele que ouve a palavra, mas ele não tem a mínima vontade de cumprir, de praticar essa palavra na sua vida, no dia a dia. E aí nós chegamos aqui, irmãos, a questão justamente de Jonas. Eu não queria sair do tema que os irmãos passaram, e eu vou meditar um pouquinho sobre Jonas. E o que Jonas acabou fazendo, irmão, foi exatamente isso. Ele tentou fugir da presença do Senhor. Ele tentou fugir da palavra do Senhor. O Senhor havia dado uma ordem, uma palavra, assim como nós temos diversas ordens e orientações do nosso Deus na sua palavra. E ele chegou para Jonas e deu uma ordem direta: Jonas, olha, eu preciso que você faça algo para mim. E Jonas, irmão, simplesmente ele decidiu se afastar, não cumprir a palavra do Senhor, e ele acabou caindo no sono da negligência. E o interessante, irmãos, que o que foi falado para Jonas nesse texto que nós lemos é praticamente a mesma coisa que Paulo repetiu para aquela igreja lá em Éfeso. Então, irmãos, o profeta Jonas, ele sabia muito bem que não havia aonde se esconder de Deus. Nós vemos lá em Salmo 139:7 que diz: para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua presença? Jonas sabia disso, irmãos, que não existe lugar no mundo, nem no céu, nem embaixo da terra, onde o homem possa se esconder do Senhor. Então, quando Jonas, irmãos, ele resolve fugir da presença do Senhor, ele estava em primeiro plano, era se afastando da comunhão com Deus. Era isso que ele estava fazendo. Ele resolveu deliberadamente que ia desobedecer uma ordem direta do Todo-Poderoso. E em segundo plano, o que ele estava fazendo era que ele não queria estar aonde Deus queria que ele estivesse. Irmãos, e isso ainda é muito comum nos dias de hoje. Não há o que falar do profeta Jonas, ou mesmo dos crentes da igreja de Éfeso, que receberam a orientação do apóstolo Paulo. Jonas era um profeta de Deus, irmãos, e ele conhecia o seu Deus. Mas ele resolve simplesmente que ia fugir da presença do Senhor. Será que nós ainda temos, irmãos, servos do Senhor que continuam hoje fugindo da presença do nosso Deus? Em qualquer uma dessas situações, resolver fugir da presença do Senhor, desobedecer uma ordem do Senhor, ou não querer estar onde o Senhor quer que você esteja, irmãos, a situação não termina bem para quem assim procede. Assim como foi na história de Jonas. Então, irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos que há consequências. E aí você mantém a sua Bíblia aberta aí no primeiro capítulo de Jonas, aí nesses 6 versículos, nós vamos meditar nas consequências para aquele que resolve fugir da presença do Senhor, que resolve desobedecer uma ordem do Senhor, Então, assim como Jonas fugiu, irmãos, e ele pagou um preço, nós vemos que Jonas, a partir do momento que ele resolve fugir da presença do Senhor, se afastar da presença do Senhor, ele começou uma derrocada na vida dele. Ele começou a descer uma escada, irmãos, e foi só se aprofundando cada vez mais. Então, vamos à primeira consequência, irmãos, de quem resolve fugir da presença do Senhor. Quem foge da presença do Senhor, irmãos, paga um alto preço. Nós vemos aí no versículo, se você quiser acompanhar, o versículo de número 3, está dizendo aí: pagou, pois, Jonas a sua passagem. Ele pagou a sua passagem. A viagem que Deus queria que Jonas fizesse até Nínive, irmãos, era uma viagem relativamente segura, por terra, que ele ia fazer sobre um animal ou a pé, relativamente seguro, e ele não ia gastar nada para fazer essa viagem. Provavelmente não teria que desembolsar o dinheiro da passagem. Mas quando ele resolveu
sair da presença do Senhor, fugir da vontade do Senhor, sair do local aonde o Senhor queria que ele estivesse, irmãos, a coisa já começou a ficar cara, porque sempre fica mais caro fugir da presença do Senhor. O preço é muito alto, e aconteceu com Jonas. De cara, já no processo da primeira fuga, ele já estava pagando o preço, ele já estava pagando a passagem. Então, primeira consequência para quem foge da presença do Senhor, tenta fugir da presença do Senhor, paga um alto preço. Segundo, irmãos, quem foge da presença do Senhor, atrai tempestade para a sua vida. Se você quiser anotar os versículos e depois meditar, faça. É bom nós meditarmos sempre na palavra do Senhor. Então, quem foge da presença do Senhor, irmãos, atrai tempestade para a sua vida. Versículo de número 4 da leitura que fizemos. Fez-se no mar uma grande tempestade enviada por Deus, por causa de uma decisão equivocada. E aí, irmãos, fica a pergunta para nós essa noite, irmãos, quantas adversidades, quantos problemas, quantas tempestades, muitos de nós, servos do Senhor, assim como Jonas, temos atravessado em nossa vida, porque em algum momento nós saímos do centro da vontade do nosso Deus. E isso já começa pagando um preço alto. Depois, irmãos, com essa atitude de tentar fugir da presença do Senhor, você atrai tempestade para a sua vida. E não é nada bom, irmãos, estar em uma tempestade como aquela, em um navio no meio do mar. Não é nada bom, né? Terceiro, irmãos, quem tenta fugir da presença do Senhor, corre risco de morte. E além de correr risco de morte, irmãos, né? Risco de morrer, melhor dizendo, ele ainda põe outros em risco também. Olha só aí no versículo 4, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. A tempestade foi tão violenta, irmãos, que o navio estava a ponto de se quebrar com as ondas. Por quê? Porque um homem de Deus tentou fugir da presença do Senhor e entrou no navio, e além de atrair uma tempestade para aquele navio, ele pôs em risco, né, as pessoas que estavam naquele navio. Quantos de nós, irmãos, trazendo para a família, estamos servindo ao Senhor e de repente, por alguma coisa, acabamos decidindo de dar uma fugida, de dar uma escapada da presença do Senhor, e nós atraímos o risco, nós atraímos às vezes a morte para o seio da nossa família, porque às vezes deixa a esposa vulnerável, os filhos vulneráveis, né? E aquilo atrai coisas ruins para a família e pode levá-los até a morte, se Deus não tiver misericórdia. Então o que aconteceu com Jonas foi isso, ele fugiu da presença do Senhor, e aí ele atrai aquele risco ali para aqueles que estavam naquele navio. Quarto, quem tenta fugir da presença do Senhor, irmãos, traz consigo o medo e o pânico. Olha que coisa interessante aí no versículo 5. Então os marinheiros tiveram medo, né? Quando Jonas entra naquele barco, irmãos, aqui nós não estamos falando de marinheiros recrutas, inexperientes. Aqui nós estamos falando de marinheiros experientes, aqueles homens já estavam acostumados a fazer aquele trajeto. E aí, de repente, o homem de Deus, fugindo da presença do Senhor, entra no navio. E aí, com isso, irmãos, entrou o medo e o pânico junto com ele. Nós estamos vivendo agora, irmãos, no meio de uma pandemia. E tem muitas pessoas que antes da pandemia eles estavam fugindo da presença do Senhor, não queriam estar onde o Senhor queria que eles estivessem. Veio a pandemia, irmãos, eles entraram em pânico, irmãos, atraíram medo. Só que aqueles que confiam no Senhor, irmãos, eles não têm medo da morte. Aqueles que já estavam firmes antes da pandemia, eles não têm medo da morte, irmãos, porque eles sabem que até a morte, para aqueles que temem ao Senhor, é uma dádiva, porque nós estaremos com o nosso Redentor. E aí essas pessoas vão entrar em pânico, desespero, muitos já quase não vinham na igreja, agora foi que começaram a não vir mais,
E aí eu não estou dizendo para nós desrespeitarmos as restrições impostas pelas autoridades, não é disso que eu estou falando, mas nós também não podemos usar isso como desculpa para não adentrar os átrios do Senhor, para o adorar na beleza da sua santidade. E muitos fizeram isso, irmãos. Quando você tenta fugir da presença do Senhor, o pânico, o medo toma de conta, e parece que é uma síndrome atual, irmãos. As pessoas estão vivendo a síndrome do pânico, medo de tudo, irmãos. Como se a morte pudesse nos vencer. Irmãos, Cristo já venceu a morte na cruz, e ela também não pode nos vencer, né? E aí Jonas, irmãos, entra no navio, marinheiros experientes em pânico, com medo de morrer. Por quê? Porque quem tenta fugir da presença do Senhor, ele atrai o medo, o pânico, justamente porque ele sabe que está fugindo do Todo-Poderoso. Quem foge da presença do Senhor, irmãos, causa grandes prejuízos. Eu falei no começo aqui que começa pagando um preço alto, e aquele preço alto lá, eu falei da passagem, poderia adentrar aqui nesse tema, mas não é só isso. Além de pagar um alto preço pessoal, aquele que tenta fugir da presença do Senhor, ele também causa prejuízo a outros, irmãos. Veja aí no versículo de número 5: e jogaram ao mar a carga que estava no navio. Irmãos, não fala qual a carga que estava levando naquele navio, mas eu não tenho dúvida de que era uma carga valiosa, porque aquele navio estava indo para Tarse, e Tarse naquela época era um importante entreposto comercial. Eles recebiam várias mercadorias de vários locais e revendiam ali, e dali era distribuído. Então é possível que a carga desse navio era valiosa. E aí, quando alguém que tenta fugir da presença do Senhor adentra ali, ele causa um prejuízo, porque eles começaram a jogar toda a carga daquele navio no mar. Olha o prejuízo, irmãos, que ele causou. Quantos de nós aqui conhecemos pessoas, irmãos, que estavam servindo ao Senhor, e ia tudo bem, irmãos, na sua família, na sua empresa, e aí de repente ele foi seduzido pela influência maligna do divórcio, ou de outras coisas que o mundo oferece, irmãos, e ele foi indo à ruína, e ele teve tanto prejuízo, e causou prejuízo para si, e para aqueles que estavam com ele. Por quê, irmãos? Sair da presença do Senhor, tentar fugir da presença do Senhor, causa prejuízo para você e para outros. Quem foge da presença do Senhor, irmãos, acaba descendo para o porão, né? Versículo 5 ainda: Jonas, porém, descera ao porão do navio. Irmão, geralmente o porão é um local escuro, ou seja, há trevas, é um local sujo e empoeirado, né? Quantos terminam assim, irmãos? Quantos entram pelo caminho das drogas, do álcool, do crack? Mas um dia ele esteve na presença do Senhor, e ele decidiu: não, eu vou fazer um pouquinho a minha vontade, e ele entrou por esse caminho, irmãos. E ele foi descendo essa escada como Jonas foi descendo. Eu lembro que Jacó, irmãos, ele viu na sua saída da sua terra para a terra do seu tio, ele viu uma escada que ligava ao céu. E a Bíblia diz que aquela escada, Jesus Cristo mais na frente, ele vai dizer: olha, você sabe aquela escada que Jacó viu? Aquela escada sou eu. E desde agora vocês vão ver os anjos do céu descendo sobre essa escada. Sabe o que os anjos do céu fazem descendo sobre essa escada, irmãos? Trazendo bênçãos, vitória e recompensa para nós, a sua igreja eleita. É isso que ele faz. Só que quando nós descemos, queremos fugir da presença do Senhor, ao invés de fazer esse caminho da escada para cima, irmão, a escada também serve para descer para o porão. E porão é local de trevas, é local de sujeira, é local de pecado. E foi lá que Jonas foi parar, porque ele decidiu se afastar, sair da presença do Senhor. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele não quer um lugar desse para nós, Ele nos ama, e Ele quer um lugar de honra para cada um de nós aqui essa noite. A vitória que o Senhor tem para nós aqui, irmãos, o mundo não imagina como ela é, porque a Bíblia diz que nunca subiu à imaginação do coração do homem o que Deus tem preparado para o seu povo lá. Então é lugar de honra que está preparado para nós, e tem muitos irmãos trocando esse lugar de honra por uma própria vontade, e está se distanciando da presença do Senhor. Irmão, será que uma coisa que eu
ao meditar na história de Jonas, e eu acho que isso continua se repetindo hoje, e é interessante, eu acho que é um interessante ao contrário, né, por assim dizer, que vocês perceberam que Jonas era o único homem de Deus naquele navio, o único, o profeta de Deus, o homem que conhecia o Deus verdadeiro, todo-poderoso, pelo qual Deus falava com ele, irmãos, diretamente com ele. Ele ouvia a voz de Deus e ele transmitia essa voz de Deus. Cristo, irmãos, ele disse, olha, a lei e os profetas duraram até João Batista. Então a igreja hoje ela não tem mais profeta no mesmo molde da antiga lei, porque na antiga lei Deus só falava com os reis e com o seu povo através do profeta. Quando Cristo morre na cruz e o véu se rasga, ele fala abertamente comigo e contigo, né? A profecia que existe hoje, irmãos, é o dom de profecia, aquele dá a quem ele quer, para exortar, para a edificação da igreja, né? A figura do profeta, aquela pessoa, olha, Deus só fala com essa igreja através dessa pessoa, isso não existe mais, porque o véu foi rasgado, e agora eu e você temos acesso ao Todo-Poderoso. E muitas vezes Deus tem que fazer isso, mas Ele tem que usar alguém no dom de profecia para nos sacudir, para dizer, desperta, o caminho que você está indo está errado, né? E aí a pergunta é essa, irmãos, o único homem de Deus naquele navio, isso às vezes me intriga, e ele era o culpado pelo aquele caos que estava naquele navio. Será que isso continua acontecendo, irmãos? Eu sou servo de Deus, mas eu ainda continuo sendo responsável pela intriga, pela confusão, pelo disse-me-disse, pelo aquilo que não agrada a Deus no meio da minha família e no meio da igreja. Será que isso acontece ainda hoje, irmãos? Ou foi só naquele navio com Jonas? O único homem de Deus naquele navio era o responsável pelo caos. Isso nos chama a atenção, irmãos, porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós precisamos ser bênção no meio da nossa família. Nós precisamos ser bênção na igreja, nós precisamos ser luz na igreja, irmãos, e não o motivo da intriga, da confusão, porque senão estamos igual Jonas no navio, o único servo de Deus responsável pelo caos daquele navio, né? Mesmo Jonas, irmãos, ele dormindo no sono da negligência ali naquele navio, Deus envia o capitão, o mestre do navio, que nós poderíamos dizer perfeitamente que o capitão do navio é o Espírito Santo, irmãos. Ele é quem conduz a igreja para apresentá-la santa diante de Deus. Então, mesmo quando o servo de Deus se encontra no porão do navio, irmãos, dormindo o sono na negligência, Deus envia o seu capitão lá, né, para perguntar para Jonas, e para perguntar para mim e para você essa noite. E a primeira pergunta dele aí no versículo 6 foi: o que você está fazendo? Ei, é como se o mestre do navio, o capitão do navio, o Espírito Santo essa noite está dizendo para nós: o que você está fazendo? E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Essa pergunta quer dizer que Deus, irmãos, Ele se importa muito com a tua atitude. O que você está fazendo? Significa que Deus se importa com a sua atitude, irmão. Nem sempre para Deus conta o que a gente fala, porque muitas vezes, dado o momento, a gente fala as coisas de boca para fora, mas uma atitude não, irmãos, uma atitude fala por si só. Então, quando Deus sacode, quando o capitão do navio sacode Jonas ali naquele navio, diz: ei, o que você está fazendo? E a segunda pergunta dele foi: como consegue dormir em uma hora como essa? O navio está prestes a despedaçar, e pessoas vão morrer, e você consegue dormir nesta hora? E o Espírito Santo continua fazendo essa pergunta para mim e para você esta noite: como você consegue dormir essa hora? Irmãos, eu não tenho dúvida de que o coronavírus, além de sinal agudo da volta de Cristo, ele é juízo de Deus que está vindo sobre a terra. Aí você vai dizer: irmão Júnior, mas muitos servos tementes a Deus
também foram pegos pelo Covid e pereceram. É verdade, meu irmão. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus, quando ele vem sobre a terra, ele é como a chuva. Ele cai sobre bons e sobre maus. Só que a diferença é que para aqueles que temem ao Senhor, como eu disse, até a morte é uma dádiva. É a passagem para a glória, para a presença do nosso Deus, né? Mas o mestre do navio, irmãos, representado aqui pelo Espírito Santo, ele não vem apenas, quando vê aqui Jonas naquela situação, ele não veio apenas para pressionar ou para constranger. Não é esse o objetivo do Espírito Santo, constranger ninguém. Mas ele te ama tanto que às vezes ele te sacode, ele te mostra, olha, ele chama alguém para te despertar e dizer, olha, presta atenção, não é possível que você esteja dormindo numa hora como essa. Meu genro estava bom esses dias, irmãos, bonzinho, de repente, de uma hora para outra, está internado lá no hospital da Ceilândia. Graças a Deus vai bem, mas não poderia, de uma hora para outra, o coronavírus levar. Nós não sabemos, irmãos, o que pode acontecer amanhã com qualquer um de nós. Cada um reage de forma diferente a essa pandemia. E o Espírito Santo está dizendo para nós essa noite, como você pode dormir numa hora como essa? O nosso Deus já está de pé no seu trono e a trombeta já vai tocar, irmãos, e nós precisamos estar atentos a ouvir a última trombeta. E aí, irmãos, o Espírito Santo veio, né? Mandou o capitão do navio lá e foi questionar a Jonas, mas ele não apresenta só, ele não vai chegar para você, irmãos, quando nós estamos nos distanciando do Senhor, o Espírito Santo não vai chegar para você e só apontar o dedo para você naquilo que você está fazendo de errado, não. Ele não vai ser de acordo com o que nós estamos fazendo de errado, mas ele vai apresentar uma solução para o nosso problema. Então, quando o capitão do navio chega até Jonas, olha o que ele disse, irmãos, ele deu 3 conselhos para Jonas. Aí no versículo 6, primeiro ele chega e diz, desperta tu que dorme. Irmãos, temos que acordar, ou seja, perceber o que está acontecendo em nossa volta. Esses dias, hoje mesmo eu vi uma propaganda, por um acaso na televisão, onde alguém disse que acordar não é só abrir os olhos, é abrir também o ouvido, irmãos. E eu achei interessante, irmãos, já na hora de trazer a mensagem que falava sobre isso, eu passei e ouvi só esse trecho de uma propaganda na televisão. Fala que despertar não é só abrir os olhos, nós precisamos abrir também o ouvido. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e terei comunhão com ele. É isso que o Senhor está falando para nós essa noite. Desperta tu que dorme. É interessante, irmãos, como que Jonas ouviu, foi praticamente a mesma coisa que a igreja dos Efésios ouviram. O segundo conselho que o capitão do navio, primeiro foi desperta tu que dorme, ele deu uma sacudida, olha, presta atenção no que está acontecendo à tua volta. Segundo, levanta-te. Irmão, se colocar de pé, significa que você está disposto a agir. Se o Espírito Santo te despertar e você acordar, você não pode continuar deitado, sabe por quê? Ele vai entender que você não está querendo agir, mas quando você se levantar, ele vai dizer, ele vai agir. Ele vai agir. Ele está nos chamando a despertar, a nos colocar de pé, né? E aí vem a parte mais importante, que o mestre do navio falou para Jonas: clama ao teu Deus, clama ao teu Deus. Aos Efésios, Paulo diz, olha, e Cristo te iluminará com a palavra. E aqui a Jonas foi dito, clama ao teu Deus, irmão. Não espere, irmão, que as coisas compliquem mais ainda para você começar a clamar ao Senhor. Os irmãos conhecem bem a história de Jonas, e nós sabemos que Jonas não deu ouvido ao que o capitão do navio falou. Ao invés disso, ele subiu do porão, chegou ao convés do navio, e ele abraçou a culpa dele. Eu quero te dizer, a tua culpa foi levada na cruz por Cristo. Ele levou toda a nossa culpa.
Não deixe o inimigo te acusar com a culpa. Mas Jonas, irmãos, ele não ouviu o que o capitão do navio falou: olha, desperta, levanta-te e clama ao teu Deus. E Jonas não fez isso. Ele realmente despertou, levantou, mas ele se entregou à culpa e disse: olha, a culpa é minha, pode me jogar do navio. Não faça isso, não se entregue à sua culpa, porque Cristo pagou um alto preço pela tua culpa. E aí, irmãos, Jonas, em vez de clamar e se entregou à culpa, foi jogado do navio, foi engolido pelo grande peixe, mas como o nosso Deus é misericordioso, no capítulo de número 2, de Jonas, nós vemos que ele resolveu clamar, quando ele já estava, irmãos, próximo da morte. Ele mesmo diz no capítulo 2 que os laços da morte já se enrolavam na sua cabeça, provavelmente as algas ali no peixe, no ventre do peixe. Quando ele estava muito perto da morte, a Bíblia diz que ele clamou ao seu Deus. Isso está dizendo para mim e para você que nunca é tarde para nós clamarmos para o nosso Deus. Por mais que as nossas decisões foi fazendo nós descer a escada e descer e chegar no fundo do poço, ou melhor, no fundo do mar, nas profundezas do oceano, se de lá nós clamarmos ao nosso Deus, irmãos, Ele é misericordioso para nos dar mais uma oportunidade, mais outra oportunidade, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu não tenho dúvida, se Jonas não tivesse clamado, capítulo 2 diz que ele clamou do ventre, e ele voltou ao Senhor, que o Senhor tirasse ele daquela situação, ele ia voltar para a presença do Senhor. E o nosso Deus é tão bom, irmãos, que quando alguém procura o Senhor, é Ele que se adianta e vem ao encontro da pessoa, porque o nosso Deus é muito bom. E aí deu mais uma oportunidade para Jonas, e Jonas voltou para o centro da vontade do Senhor, irmãos, e foi cumprir a vontade do Senhor ali, que o Senhor mandara. Uma outra coisa interessante, irmãos, muitas vezes a mensagem que nós levamos, ela não surte efeito, sabe por quê, irmãos? Porque nós ainda não vivenciamos essa palavra. Jonas precisava passar por todo esse processo, para lá no fundo do mar, no ventre da barriga de um peixe, consequência das próprias decisões dele, ele pudesse experimentar arrependimento na sua vida. Quando Jonas experimenta arrependimento, irmãos, e ele entra na cidade de Nínive pregando, a Bíblia diz que toda aquela cidade se converteu ao Senhor. Quando nós pregamos arrependimento, mas nós vivemos arrependimento, irmãos, essa mensagem alcança quem está ouvindo. Foi o que aconteceu com Jonas. Irmãos, e assim como Jonas, a igreja de Éfeso pouco fez em relação à advertência de Paulo. Eles receberam essa advertência que o Espírito Santo orientou os irmãos para escolher como tema: desperta tu que dormes. Mas a igreja de Éfeso pouco fez em relação àquilo. Eles continuaram. Eles tinham muitos pontos positivos e continuaram fazendo a obra, mas precisando ainda de arrependimento, precisando voltar às primeiras práticas. Paulo dá essa advertência e eles resistiram, assim como Jonas. Recebe a orientação do capitão do navio e ele não faz o que ele diz. Em vez de clamar ao Senhor, ele se entregou para ser jogado no mar. E a igreja de Éfeso fez a mesma coisa. Não mudou nada, irmãos. Receberam a orientação do Senhor, receberam a carta de Paulo, lá da prisão, receberam o sacrilégio: ó, desperta, levanta-te, clama a Cristo. Mas ele resolveu não fazer nada. Aí mais algum tempo mais na frente, o próprio Cristo teve que mandar outra carta, irmãos, para eles. Lá em Apocalipse 2, os irmãos encontram a carta, que Cristo, através de João, manda João, que estava na ilha de Patmos, escrever a carta e mandar de novo para a igreja de Éfeso, que tinha recebido já essa primeira de Paulo, e pelo teor do que Cristo escreveu para ele, muito tempo depois, irmão, nós percebemos que eles continuaram na mesma. E aí Cristo disse para ele: olha, vocês precisam se arrepender e voltar urgentemente ao primeiro amor. Urgentemente, irmãos, é urgente, irmãos. Não dá tempo para ser amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Não dá tempo para a semana que vem, porque o nosso Jesus já pode ter voltado e a porta pode ter sido fechada.
Então é urgente que nós voltemos ao primeiro amor, às primeiras práticas. Foi esse o teor da carta que Cristo escreveu para aquela igreja. Para encerrar, irmãos, eu vou concluir com o texto que os irmãos escolheram como base, Efésios 5:4, irmão. Os irmãos quiserem acompanhar, vamos ler até o versículo 17, para nós encerrar, que o horário já passou. Que o Espírito Santo possa ter falado ao meu e ao teu coração essa noite. E você não vai encontrar lâmpada para o teu caminho fora da palavra do Senhor. Quando a gente diz para alguém, olha, fulano é esclarecido, está dizendo que essa pessoa tem conhecimento. E é disso que Cristo está falando. Cristo vos iluminará, Cristo vos esclarecerá. Então Paulo escreve, olha, pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.